vai começar mais um Quiz Enem. São 20 perguntas com conteúdos que aparecem no Enem. Você pode acompanhar o vídeo e testar os seus conhecimentos usando a Slides que está aqui na descrição. Primeira questão. Quem é o patrono da sociologia brasileira? E a resposta correta, Florestan Fernandes. Beleza? Florestan Fernandes foi condecorado com esse símbolo tão importante, né? Como grande patrono da sociologia do Brasil. Próxima questão. Qual autor desenvolveu o conceito de democracia racial? E a resposta correta é Gilberto Freire. Gilberto Freire, autor de Casagrande e Senzala, foi o pensador que desenvolveu essa teoria, que é uma das teorias mais criticadas da sociologia brasileira, porque quando ele fala em democracia racial, ele supõe um grau de harmonia entre as raças ao longo da história do Brasil, coisa que muita gente já desmentiu até hoje. Terceira pergunta. Segundo Darcy Ribeiro, quais as matrizes culturais que constituem o brasileiro? E aqui a resposta está na segunda opção, indígena, africana e europeia. Na obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro institui que essas são as três grandes influências culturais e étnicas que o povo brasileiro carrega até hoje. Quarta pergunta. Qual desses conceitos se consolidou na obra de Sérgio Buarque de Holanda? E a resposta correta, homem cordial. Principalmente na obra As Raízes do Brasil, a gente tem o desenvolvimento desse conceito que trabalha a ideia de que o brasileiro tem como característica não saber separar o que é da vida pública e da vida privada, e por isso acaba existindo uma invasão de um campo sobre outro, e nós não sabemos o campo que merece a nossa racionalidade e o campo em que o afeto e os interesses pessoais podem imperar. Então, grande conceito de Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial. Para Gilberto Freire, o que representou a mola central da colonização do Brasil? Na obra Casagrande e Senzala, ele já dá indício de que, na verdade, quem colonizou o Brasil, a mola central dessa colonização, não foi a coroa portuguesa. Na verdade, a mola central foi ocupada pela família patriarcal. Foi essa instituição que foi a responsável por colonizar o Brasil. Questão 6. Na obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda afirma que há uma dificuldade de separação no Brasil entre E a resposta correta, vida pública e vida privada. É não sabermos separar a vida pública e vida privada que vai fazer com que ele defina o brasileiro como o homem cordial. A não separação entre o campo público e privado é o que produz esse conceito na sua obra. Quem desenvolveu a tese do patronato político brasileiro? Grande responsável por esse conceito é um sociólogo chamado Raimundo Faoro, que inclusive tem como sua principal obra o livro Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro. Então, Raimundo Faoro é a nossa resposta certa.
Darcy Ribeiro ocupou qual grande cargo na política nacional? Resposta correta, ministro da Educação. Antes do golpe civil-militar de 64, Darcy Ribeiro, além de um grande sociólogo, autor de obras muito consolidadas, ele também ocupou o cargo de ministro da Educação brasileira. Qual desses temas foi profundamente estudado por Florestan Fernandes? Resposta correta é relações raciais. Numa de suas obras, intitulada Integração do Negro na Sociedade de Classes do Brasil, Florestan Fernandes analisa o que aconteceu com a população negra e como foi a política do Estado brasileiro em relação à população negra pós a abolição da escravatura. Então, dentre essas opções, a correta seria relações raciais no Brasil. Como Florestan Fernandes chama a formação do capitalismo no Brasil? E a resposta correta nessa pergunta, revolução burguesa. Ao tratar o surgimento do capitalismo brasileiro, é a expressão revolução burguesa no Brasil que o autor prefere utilizar. A qual dessas escolas de pensamento pertenceu Fernando Henrique Cardoso? A resposta certa é teoria da dependência. Fernando Henrique Cardoso, assim como outros grandes pensadores da América Latina, se uniram ao redor dessa escola de pensamento para debater como fazer da América Latina um continente não tão dependente das potências daquele chamado Primeiro Mundo. Então, das escolas listadas abaixo, a que Fernando Henrique Cardoso participou se chamava de teoria da dependência. Qual pensador brasileiro participou da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe? Resposta correta, Celso Furtado. Inclusive, na sociologia brasileira existe um debate entre a proposta de Fernando Henrique Cardoso e a proposta de Celso Furtado ali dentro dessa comissão. Existe então uma divergência sobre como tornar o Brasil não tão dependente de economias externas. Pergunta 13. Qual desses temas podemos afirmar que foi profundamente estudado por Graça Druck? E o grande tema de pesquisa dessa socióloga brasileira é a questão da precarização do trabalho, como as relações de trabalho e todas as leis trabalhistas têm sido flexibilizadas e como a classe trabalhadora tem desenvolvido inclusive uma subclasse, uma espécie de precariado, pessoas em condições muito precárias, muito péssimas de trabalho como resultado dessa ideia de flexibilização das leis trabalhistas. Então aqui, resposta certa, a precarização do trabalho é o tema de pesquisa da Graça Druck. Qual conceito clássico Darcy Ribeiro utilizou para se referir ao indígena brasileiro pré-colonização? O
conceito utilizado por Darcy Ribeiro é muito inspirado na obra de Rousseau e ao conceito de o bom selvagem, para se referir ao indígena brasileiro pré-colonização, que depois seria invadido pelos portugueses. Darcy Ribeiro tem um viés bastante crítico em relação à colonização, então, antes da colonização, o indígena vivia como um bom selvagem, segundo ele, que é um conceito, repito, muito utilizado na obra de Jean-Jacques Rousseau. Questão 15. Quem podemos afirmar ser a grande influência teórica e metodológica de Sérgio Buarque de Holanda? E a resposta correta vai ser Max Weber, um dos grandes clássicos da sociologia. Weber certamente foi o grande influenciador da forma de entender a sociedade, da forma de entender as ações sociais que Sérgio Buarque de Holanda acabou representando na sua obra também. Então a resposta certa, Max Weber. Quem podemos afirmar ser a grande influência teórica e metodológica de Florestan Fernandes? No caso de Florestan Fernandes, temos um sociólogo abertamente marxista. Grande influência da obra desse pensador, patrono da sociologia brasileira, foi o alemão Karl Marx. Para Caio Prado Júnior, a colonização do Brasil foi uma... uma contingência. A colonização não é um processo necessário, nem mesmo obrigatório. É uma contingência, aquilo que ocorreu, podendo muito bem não ter ocorrido também. Ok? Próxima pergunta. Para Celso Furtado, o subdesenvolvimento é... Resposta correta. O subdesenvolvimento para Celso Furtado é uma característica da organização capitalista. Não é uma fase antes do desenvolvimento, não é uma etapa antes do desenvolvimento, porque quando a gente acredita nisso, nos faz supor que o desenvolvimento ele virá de qualquer forma. Na verdade, os países subdesenvolvidos são uma forma da organização do sistema capitalista e da divisão internacional do trabalho. Para que alguns países sejam vistos como desenvolvidos, é necessário ter onde explorar mão de obra mais barata, economias mais fáceis de serem exploradas, e por isso os países subdesenvolvidos são uma característica do capitalismo. Como Gessé Souza se refere à elite econômica brasileira? E a resposta correta é a elite do atraso, título da sua principal obra, inclusive, quando ele analisa as ações da elite brasileira da escravidão até o fenômeno Lava Jato. E ao se referir a essa elite, a sua nomenclatura utilizada foi a elite do atraso. Djamila Ribeiro é conhecida pelo seu trabalho sobre qual temática? Resposta correta, feminismo negro. Inclusive a obra dela com mais vendas, aquela que realmente alçou ela a um patamar de muito reconhecimento, se chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Beleza? Nos conta como é que tu foi. Até o próximo quiz.